Saudações camuflados, tudo bom com vocês? Comigo está ótimo e pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Dessa vez nós vamos conversar sobre novidades do anime Pokémon, mais precisamente sobre o episódio da semana. Nós vamos falar sobre o personagem Mou, que vai acabar aparecendo agora nesse episódio do dia 20 de maio. E também nós vamos conversar sobre duas coisas aí que estão para acontecer, já está acontecendo na verdade uma delas, sobre o jogo Pokémon e também sobre a websérie que vai ser iniciada a partir de amanhã aqui na internet com Pokémon. Então bora lá, deixa seu like, ele ajuda demais. Então rapidamente, a gente tinha conversado no último Plantão Rotom sobre o Pokémon Home e ele vai ganhar a sua atualização para liberação aí, né, a compatibilidade com Pokémon Brilliant Diamond e Shining Pearl. Isso começa agora, já começou na verdade a atualização, ela vai estar liberada aí em torno de 3 horas da manhã. É possível que ocorram imprevistos, mas está marcado para 3 horas da manhã do dia 18, tá? Então, daqui a pouquinho, talvez, você já vai poder estar usufruindo aí do Pokémon Home com a compatibilidade com Pokémon Brilliant Diamond e Legends Arceus. Essa atualização, inclusive, ela acaba, né, também vindo junto com o Pokémon Home 2.0. E nisso a gente vai ter alguns problemas de login, provavelmente até o dia 19, tá? Então se você não conseguir logar imediatamente no Pokémon Home, saiba que eles vão liberando os logins aos poucos até o dia 19, ok? Bom, além disso, amanhã teremos início a série Neves de Hisui, ok? É uma websérie animada que vai ao ar aí no YouTube oficial da Pokémon Company. Mais informações vocês vão acompanhar aqui amanhã, provavelmente eu trago a review desse pequeno episódio. Lembrando que eles devem ser divididos aí em 3 partes. Estou julgando que é pequeno episódio, mas ainda não tenho certeza, tá? Então, bora lá conversar agora sobre o anime Pokémon, o episódio da semana. Esse episódio traz Mou e, na verdade, era o vídeo assim que eu queria ter feito já algumas semanas atrás, desde a revelação desse personagem aí retornando agora para jornadas. A história dele ficou em aberto, né, com a Lily, o Gladion e a Lusamine indo atrás dele em Sun Moon. E desde que Jornadas se comunicou com Sun Moon e trouxe a possibilidade da história se fechar aqui, eu fiquei muito empolgado. E ele não é um personagem assim que me chama a atenção de forma alguma, mas a história como foi criada em Sun Moon eu achei muito legal. E eu queria compartilhar ela aqui com vocês, um breve resumo, e a gente discutir algumas coisas que já surgiram como spoiler e possibilidades aí que possam chegar a surgir. Uma coisa importante lembrar sobre esse personagem nos jogos, né? Ele está no Poképélogo, ele é apresentado pra gente como um cara que gerencia ali o Poképélogo. E é um local onde você pode colocar seus Pokémon para interagir ali pela box, né? E eles caem lá no Poképélogo. Outra coisa interessante é que a gente acaba descobrindo um pouquinho mais sobre Lily, Gladion e Lusamine, que eles tinham um pai. E esse pai, ao lado da Lusamine, fundaram a Ether Foundation, né? E, consequentemente, eles acabaram lidando com Ultra Beasts. Porém, em um dia, ele acabou sendo sugado por um Ultra Wormhole e desapareceu. Desde então, todo mundo havia achado que ele havia morrido, né? Só que não foi bem assim. No final de Ultra Sun Moon, a gente tem uma pequena cutscene onde é revelado Gladion e Lusamine interagindo com o Mou. Na verdade, mais a Lusamine. O Gladion fica só espiando a conversa. A Lusamine acaba encontrando com o Mou quando ele decide ir para Ether Paradise. Lá ela questiona ele se é a primeira vez que ele vai até aquele local e ele diz que sim. A partir daí, a Lusamine já entende que ele perdeu toda a memória. E ela decide deixar ele assim. O Gladion pergunta a ela se foi a melhor coisa que ela podia ter feito, e ela diz que ele está muito feliz, ele está sorridente, e ela não queria tirar isso dele. No anime é semelhante aos jogos. Ele acaba também tendo esse lance da Ether Foundation com a Lusamine, ele chega a Alola, ele também era um treinador Pokémon, conseguiu seu Z-Ring a partir do Hala, que depois dele derrotar o Hala, ele conquistou seu Z-Ring. Porém, em um dia, ele estava fazendo uma pesquisa sobre os Ultra Wormholes e foi sugado. Desde então, ele também é dado como morto no anime Pokémon. Até um dia que Lily e Gladion acabam interagindo com Tapu Fini. Pois é, nesse episódio, eles acabam descobrindo que as névoas da Tapu Fini fazem com que as pessoas possam reencontrar seus entes queridos que já se foram, ou seja, que faleceram. A esperança deles era poder reencontrar com o pai.
e isso não aconteceu. Eles perguntam pra Hapu, na Ilha Pony, o porquê eles não conseguiram reencontrar o pai nas névoas de Tapu Fini. E ela disse que se ele não havia sido revelado nas névoas, provavelmente ele estaria vivo. Isso começa a chamar a atenção deles de que, sim, o pai não morreu e eles precisam encontrá-lo. É bem legal porque no decorrer dos episódios a gente acaba encontrando um cantinho do Mou, onde ele fazia anotações, onde ele ficava mais reservado. É bem legal porque foi revelado que ele conquistou um Pokémon que ele encontrou numa loja de antiguidades. Esse Pokémon é Magiarna. Magiarna, inclusive, que é Shiny, tá? Na época nós não tínhamos tanta certeza, até porque não havia sido revelado o Sprite Shiny, se eu não me engano, da Magiarna oficialmente. E só com o Pokémon Home, se não me falha a memória, a gente conseguiu ver mais nitidamente esse Pokémon na forma Shiny. E aí ligamos a Lily com esse Pokémon. Ele pegou esse Pokémon justamente para presentear para Lily. É bem interessante porque ele queria que esse Pokémon cuidasse da sua filha. Então ele tentou reativá-lo e fez diversas pesquisas. Mas como ele acabou sendo sugado pelo Ultra Wormhole, a pesquisa ficou parada e a Lusamine guardou, né, a Magiarna, uma espécie de guarda-roupa, enfim, um armário. Bom, logo depois, a Lily acaba descobrindo sobre esse Pokémon. A Lusamine explica um pouquinho sobre esse Pokémon para Lily e também acaba entregando a Lily o diário do Mou. É bem legal que ao mesmo tempo o Gladion passa a querer ir atrás do pai, mas a Lusamine também revelou que os Pokémon do Mou acabaram decidindo ir embora por conta própria, já que seu treinador havia morrido, não havia por que se manter por ali. Então todos voltaram a ser selvagens. Acho isso bem legal por parte do anime de ter contado também. E aí o Gladion acaba encontrando um dos Pokémons do Mou, que foi o Zoroark. Nisso ele acaba revelando as situações que estão acontecendo com o pai, que ele provavelmente está vivo, e Zoroark se junta ao time de Gladion para também ajudar a busca pelo Mou. Logo depois, a gente tem uma outra situação. Pois é, a Lily por diversas vezes tentou reativar a Magiarna, mas depois de um certo tempo, inclusive com uma revelação do próprio Zoroark por conta de uma ilusão, que eles conseguiram ver uma cena ali do Mou interagindo com a Lily bebê e tentando reativar a Magiarna, ele acaba dizendo, né, que o sonho dele é que a Magiarna seja uma companhia para Lily. A Lily cai em lágrimas e é bem legal que depois de uma noite que ela acabou caindo no sono, ao lado da Magiarna, tentando reativá-la, a Magiarna por si só acabou sendo reativada, né? Acredito que pelos sentimentos da Lily. Isso é muito interessante porque ela já havia mostrando sinais, né, que ela queria ser reativada. Então foi uma situação bem legal que acabou acontecendo. Por fim, a Magiarna passou a interagir com o Zering, que era do Mou. E a partir dessa interação, ela conseguiu, com seu Soul Heart, a guiar, né, a luz estava mirando para onde o Mou estava. Então, Lily, Gladion e Lusamine, e também Magiarna, partem uma viagem em busca do Mou, usando a Magiarna como uma bússola para encontrá-lo. Nota interessante também é que a luz vai se fortalecendo conforme eles se aproximam. E em Jornadas, nós tivemos um episódio onde é revelado mais precisamente que eles estão já muito próximos desse encontro. Esse episódio rolou logo no comecinho de Jornadas. E a luz da Magiarna está se intensificando. É legal que a gente descobriu isso graças a uma carta que a Lily escreveu e ela estava dentro de um trem. E agora, o episódio dessa semana é um episódio dedicado a Crow Tundra, onde Ash, Gol e Koharu vão até lá, mas também Lily, Gladion e Lusamine estão em Crow Tundra porque, aparentemente, Mou está por lá. E na preview a gente acaba conseguindo ver, né, esse reencontro da Lily com ele, apesar de ele estar de costas, a gente consegue ver que ele tá barbudo, enfim. Então, por ele não ter reencontrado os filhos até agora, não ter esboçado talvez uma vontade de reencontrar eles, a gente acredita que ele deve ter perdido a memória, assim como no jogo. Interessante também que no preview a gente consegue ver o prefeito ali da cidade, e ele também está presente, né, na DLC de Crow Tundra, então provavelmente deve mesclar um pouquinho da história de Crow Tundra com
essa história do Mou. E aí vem a questão, né, o que eu mais quero saber, o que eles pretendem fazer com esse personagem. É interessante que esse personagem ele só apareceu até agora em flashbacks. Então, o episódio da semana vai ser a primeira aparição dele, vamos dizer assim, física, dentro do anime, que não seja por flashbacks. Então vai ser bem legal de acompanhar esse personagem, tá? E assim, eu achei interessante o fim dele em Ultra Senmun, que a Lusamine preferiu deixar ele por deixar, já que ele estava feliz. Mas eu achei ela um pouco egoísta quanto aos filhos, porque, assim, pode ser a vontade dela em respeitar a felicidade dele, mas ele ainda era pai, e querendo ou não, por mais que a Lusamine suprisse, talvez, a necessidade de um pai para as crianças, ainda eu não achei tão justo. Então, assim, espero que no anime eles tentem mudar isso um pouco, não deixar tão igual. Eu realmente quero entender como isso vai acontecer. De uma forma meio estranha, mas interessante, a gente acaba encontrando um pouquinho do Mou em Crawl Tundra nos próprios jogos. Não exatamente sobre ele, mas há uma quest sobre as Ultra Beasts em Crawl Tundra, e lá a gente acaba encontrando uma pequena anotação que cita o Mou como um professor, que foi o primeiro a descrever mais especificamente alguma coisa sobre as Ultra Beasts. As anotações são muito difíceis de entender, mas ao começar a colocar as letras ali, você começa a entender sobre o que está sendo falado, e é bem evidente que o professor citado ali seria o Mou. Então talvez aqui, né, a gente vá acabar encontrando, quem sabe, ele como um professor, talvez, ou enfim, alguém tentando também entender mais sobre essa pessoa, ou tentando ajudar ele a recuperar a memória. Há muitas coisas que talvez o anime tente deixar um gancho mais explicado. E, enfim, só dessa anotação surgir lá em Crawl Tundra, de alguma forma é legal ver o Mou em Crawl Tundra. Spoilers. Pois é, um dos spoilers que pegou mais em peso esse final de semana foi da Nihiligo Shine. Aparentemente teremos um Nihiligo Shine nesse episódio. Eu acredito que ele tenha envolvimento com o próprio, né, Mou, pai da Lily do Gladion, mas algumas pessoas estão jogando que depois esse Pokémon será da Lily. Então, de qualquer forma, eu tô bem ansioso para ver esse episódio, eu espero que ele seja bem intenso, bem legal. E espero, né, que eles deem um bom desfecho para esse personagem. Porque, por mais que ele não seja tão interessante assim, né, eu vi até pessoas falando, quem liga pra história da Lily, do pai dela? Eu ligo, eu gostei. Eu acho que foi uma das poucas coisas de Sun Moon que eu realmente gostei nas histórias que tiveram ali. Principalmente da Lily, na verdade, porque eu não gostava muito da história base dela, sobre aquele trauma dela com os Pokémon, e como aquilo começou a evoluir depois, né, dela começar a aceitar, abraçar e tocar nos Pokémon. Inicialmente eu achava interessante, mas eu achei depois um pouco estranho. Eu acho que o plot dela nos jogos era muito mais interessante do que esse. Depois ela acabou perdendo mais plot por conta que o Ash usurpou muito, né? Muitas situações que era pra Lily ter vivido. Então, no final das contas, eu acho que esse plot do Mou é uma reparação com a personagem, na minha visão. E eu espero que seja um episódio bem legal pra ela e esse reencontro seja bem emocionante. Não tenho certeza o que eles pretendem fazer referente a Crawl Tundra, tá? Eu queria que eles trouxessem algo mais elaborado. Porém, pelas contas que nós temos aqui, 25 episódios, é possível sim elaborar alguma coisa ainda em Crawl Tundra. Lembrando que nós vamos ter aí episódio de Regieleki e Regidrago em breve. Mas não sei se eles pretendem deixar alguma coisa a mais para esse local, né? Então, vamos ver. Acredito que ainda possa ter algum episódio interessante por lá, além desse do Regieleki e do Regidrago. Isso se for realizado em Crawl Tundra de fato. Eu aproveitei também e deixei uma lista para vocês que tiverem interesse em acompanhar a história dele de Sun Moon, quiser ver os episódios que ele faz referência e também essa quest aí, né, da Lily em busca de informações do pai. Eu deixei uma listinha aí na tela para vocês acompanharem os episódios. É bem pequena, mas acho que vale a pena para dar uma refrescada na memória. No mais é isso, o Camaleão vai ficando por aqui. Quero saber a opinião de vocês, tá bom? Forte abraço!
A gente se vê logo logo. Fui. Então, gostou do vídeo? Não esqueça de se inscrever para mais vídeos. E também não esqueça de deixar aquele seu like. Ele me ajuda demais.